Bom, criamos então, vimos que a SQL Server está ativo, criamos a base de dados, criamos o usuário, criamos a base de dados, criamos o meu primeiro DW, né, que é a base de dados que a gente vai usar como Data Warehouse. Agora, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, eu passei para vocês uma planilha, tá? Uma planilha Excel. Então, a primeira ideia é mostrar para vocês que dá para fazer ETL, que é extração, transformação e carga, a partir de várias fontes. Então, a primeira fonte que eu vou pegar vai ser o Excel. Então, eu criei aqui uma planilha. Depois a gente vai ver de onde vieram esses dados, mas são algumas tabelas aqui de uma base de dados de exemplo. Então, a primeira tabela é a tabela Product. Aqui, na verdade, a primeira aba do Excel é a aba Product. E o que eu vou usar? Eu vou usar o Visual Studio Code e Python. Então, se a gente sair aqui do CMD, né, e escrever Python menos version, na verdade é menos version, né? Tá vendo? Tem o Python instalado na máquina, certo? E aí então o Visual Studio Code, tá? No Visual Studio Code, o primeiro elemento que a gente precisa fazer é a gente abre o Visual Studio Code e cria um arquivo que é o arquivo YNB. A gente vai criar um notebook. Tá? Criado o primeiro notebook. Então, o notebook ele é organizado em blocos de código. Tá? Então, a grande vantagem do Python é a facilidade dele ser usado. Então, eu quero explorar essa vantagem de utilizar o Python. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira atenção que a gente tem que fazer é importar os pacotes. Os pacotes que eu levantei aqui, que são necessários, são esses aqui, ó, SQL Alchemy, que é para acessar o SQL Server, Open PYXL, para abrir o XLS, abrir Excel, Pandas e o PyDBC para acessar dados. Tá? Então, primeiro bloco de código, a gente, no mínimo, vai rodar uma vez isso aqui para instalar esses pacotes. Então, enquanto ele está rodando, instalando esses pacotes. Pronto, rodou. Aqui na minha máquina rodou em 8,7 segundos. Então, uma vez que instalou esses pacotes, você não precisa mais instalar, não precisa rodar de novo. Então, o que eu faço? Eu comento eles e salvo. Então, quer dizer que já estão instalados. Tá? Ok. Segundo bloco, eu vou dizer quais desses aqui que eu vou usar. Né? Então, eu tenho que importar pandas, e aí eu dou um nome ao invés de ficar escrevendo pandas toda hora, eu escrevo PD. Tá? Eu vou importar o PyDBC, do Alchemy, Create Engine, e eu vou importar o Open PYXL. E já eu vou colocar aqui o nome da planilha que eu tenho os dados, tá? O NotPI XLS. É importante que a gente esteja aqui, ó, o NotPI XLS, tá? É importante que a planilha esteja na mesma pasta que a gente estiver executando o notebook, tá? Então aqui também path eu posso colocar C, dois pontos, né? Eu posso direcionar. Como está na mesma pasta, eu não preciso colocar o path completo, porque
eu sei que está na mesma pasta, mas se você quiser, você coloca na mesma pasta. Tá? Então, aqui ele está importando, significa que ele instanciou essas bibliotecas aqui de cima, né? Importou as bibliotecas. Já aqui no terceiro bloco, então, eu vou fazer a conexão com o banco de dados. Então, de novo, como a gente está utilizando aqui. Né? Então, como eu estou conectando na mesma base de dados, né? Eu estou conectando, rodando o Visual Studio Code no mesmo computador em que eu tenho a base de dados, então eu posso usar ponto, posso usar localhost, né? Eu posso usar 127.0.0.1, qualquer o IP, enfim. Database, né? Eu vou pegar o nome do banco de dados que eu criei, o database que eu criei é o meu DB. O username é aquele usuário que a gente criou, né? Que é o DW user. Password é aquela senha lá, mudar 1, 2, 3, que a gente criou. Então, e aí connection string, que a gente mantém essa string de conexão. Aqui são variáveis, né, que estão sendo usadas aqui embaixo. Então, aqui, ó, server, tá vendo? Ele está substituindo, ó, database, ele está substituindo aqui embaixo. Username, ele está substituindo aqui embaixo. Password, ele está substituindo aqui embaixo. Vamos verificar, ó. Conectou, tá vendo? Se eu tivesse colocado qualquer coisa errada aqui, ó, vou tentar forçar uma senha errada aqui, ó. Tá. Tem que tomar cuidado que pode ser que ele até considere que passe errado, né? Mas, enfim, coloca certinho aqui o server, database, username, password, connection string e engine. Tem que tomar cuidado que não existe essa verificação aqui. Bom, então a primeira aba que a gente quer é a produtos, tá? Essa aba aqui, produtos, aba product, né? Eu estou chamando ela de produtos. Então, qual que é efetivamente o nome da aba? Efetivamente, o nome da aba é product, tá? Então, eu vou procurar pela aba product, tá? Case sensitive, tem que procurar certinho. Então, eu digo, eu vou fazer um data frame, vou usar o pandas, pedir para o pandas ler o Excel, o file path. O que é o file path? File path é aqui, ó, é o nome da planilha XLS lá, né? E qual é o sheet name? Qual é a aba? A aba é a aba que a gente configurou aqui, ó, a aba product. Então ele vai ler dentro desse XLS essa aba chamada product, tá? E aí ele vai me mostrar os 20 primeiros elementos que ele leu. Vamos ver se ele consegue abrir. Ele está tentando abrir o Excel, ó, e leu os 20 primeiros elementos. Se você quiser só os 5 primeiros elementos, ó, tá abrindo o Excel, ó, 0, 1, 2, 3 e o 4. Tá vendo? Ele me mostrou aqui os 4 primeiros elementos. Então ele traz a aba, quer dizer que ele leu todos, só que ele só está me mostrando e dentro desse data frame aqui, desse quadro, ele só está me mostrando esses 5 primeiros. Tá? Isso aqui é só um teste. Tá? Agora vamos fazer de novo. Aqui é só para ver se ele realmente leu e abriu a aba que eu queria. Legal. Mas o que eu quero mesmo é gerar essa aba lá dentro do Excel. Eu quero que aqui, ó, no Tables, ó, no Refresh, tá vendo? Eu não tem nenhuma tabela criada aqui. Eu quero efetivamente que essas informações saiam do Excel e venha para a base de dados, né? Então,
Esse primeiro quadro foi só um teste. Vamos agora efetivamente pedir para ele realmente ler do Excel e realmente gravar no SQL Server. Então, de novo, a aba é a aba Product. Estou pedindo para ele ler de novo, não estou sendo repetitivo aqui, só para que funcione, para eu ter certeza. Né? Criei aqui um conteúdo escrito Sheets, né, que é um pandas, está lendo do Excel, está lendo lá o XLS, está lendo a aba Product. Tá? Número de linhas, ó, ele está contando o número de linhas. Vai vir aqui nessa variável número de linhas a linha e aí ele vai imprimir. Ó, a planilha, aba, tá vendo? A planilha Product tem tal linha. Então ele vai escrever aqui para mim o número de linhas. Aí aqui a mágica efetivamente acontece. Ó. Dentro, eu vou pegar o conteúdo que tiver dentro desse data frame e tem um comando que chama toSQL. Tá? E aí aqui é o nome da tabela que eu quero criar. Então, a aba Product vai virar a tabela TB Produtos. Tá? Engine é aqui efetivamente a connection string, ou seja, é o motor de conexão ao SQL Server. Tá? Aqui está dizendo o seguinte, ó, se existir, se essa tabela já existir, troca a tabela, ou seja, apaga ela e refaz ela. Tá? E, por enquanto, não indexa. E aí ele vai escrever mais uma mensagem, tabela produtos inserida com sucesso. Então vamos verificar se deu certo. Então, só revisando, ele vai procurar pela aba Product, vai criar um data frame lendo Excel, abrindo a aba Product, vai ler essa aba Product, é que está duplicado. Eu acho que não, a gente não precisa dessa linha aqui, tá? Deixa eu até comentar essa linha aqui, que ela está duplicada, tá? Aqui ele vai contar o número de linhas só para escrever para a gente que a aba tal tem tantas linhas. Depois ele vai pegar o data frame que ele leu e escrever no SQL Server a partir nessa conexão aqui. Vamos lá ver. Ó, a planilha tem 504 linhas, então, ou seja, ele conseguiu abrir a planilha e criou a tabela TB Produtos lá no nosso banco de dados. Vamos olhar, agora a gente volta lá no banco de dados, clica com da direita aqui e dá refresh. Olha lá. Pronto, apareceu a aba Produtos. Vamos dar uma listada na aba Produtos, pronto. Está aqui a aba Produtos, 504 registros. Então, você vê que assim, magicamente, né, ele entendeu os tipos de dados, ó, big int, varchar, big int, varchar float, varchar, né? Ele entendeu aqui os tipos de dados mais indicados, leu a quantidade, leu o nome, o cabeçalho da tabela, a primeira linha, ele já entendeu como se fosse o nome do campo, né? E já criou toda a estrutura, né? E já, vamos ver, 504 registros. Aqui, ó, 505, que é o cabeçalho, mais um registro. Então, a linha 505, que é o cabeçalho, mais um 504. Mais 504 mais um 505, que é efetivamente
a quantidade de registros que ele trouxe aqui para a gente e já importou para dentro do nosso DW. E você viu que eu já meio que traduzi, eu já fiz uma extração com uma carga, com uma alteração, né? O que era aqui product, né? Virou TB produtos, tá?